Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, estou de volta com o nosso segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo, residentes na cidade de Colossos, amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dentro do nosso projeto de cultuação da bênção e do milagre de Deus que precisamos, amém? Projeto que visa incentivar você, a mim, todas as pessoas que achegarem-se às mensagens que eu gravo e veiculo no YouTube, no Facebook, no WhatsApp também, a oportunidade de buscar mais a Deus, se interessarem e demonstrarem interesse em buscar a Deus, em ouvir a voz de Deus e em efetivamente conhecê-lo cada vez mais e assim, naturalmente, sendo beneficiada pelo Senhor. O que acontece, querido? Na carta aos Hebreus, o Senhor nos fala ali no capítulo 11, não é? A galeria dos homens da fé. Ali o Senhor Deus mandou que fosse registrada a categoria de fé que Ele espera das pessoas e o que acontece com elas. Então, existe neste capítulo a própria definição da fé, além da maior definição que é de que a fé é um dom de Deus, é algo que Deus nos dá. Por maiores que sejam as nossas expectativas de produzir alguma coisa de nós mesmos, o fato é que o melhor vem de Deus, não é? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Deus não muda, Deus jamais vai mudar. O que Ele é, Ele sempre foi e sempre será. Amém? Ele diz em Hebreus 11, não é? É necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o nosso projeto tem como objetivo fomentar no coração das pessoas o desejo de buscar ao Senhor para obter dele a recompensa. A recompensa a gente fala aqui, né? A bênção e milagre do qual nós necessitamos, cutucando com a leitura da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro do dia a dia, que anda na nossa bolsa e principalmente dentro do nosso coração, e desejamos que assim seja também com você. Amém? Capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confirmado, confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne
que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfadonhas, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Esse capítulo 2 tem 23 versículos. Não por conta da quantidade dos versículos, eu vou fazer conforme fiz no capítulo 1, trazendo em cada mensagem uma porção. E isto porque é rico demais. Como eu esperei a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, porque para mim é uma das cartas mais profundas no que se refere às coisas espirituais. Aqui, por exemplo, nesse capítulo 2, eu enxergo, e creio que você também vai enxergar, que há toda uma demonstração daquilo que refere-se a nós, como seres espirituais, como pessoas que, tendo aceitado a Jesus, adquiriram um poder grandioso, porque Jesus tem todo o poder. Amém? Então, aqui nesse capítulo 2, nós vamos tratar cada mensagem uma porção. E hoje nós queremos falar, conforme até foi no primeiro capítulo, né? Do princípio desse segundo capítulo, que diz assim: gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Aqui o apóstolo Paulo está falando do trabalho dele como servo de Deus a serviço do reino, abençoando as pessoas, abençoando as cidades, com abertura de frentes de trabalho, frentes de evangelismo, de pregação. Um homem que decidiu entregar a sua vida ao Senhor. E nós vemos na Bíblia que ele se via constrangido por conta do que ele havia feito contra a igreja de Jesus. Eu já acho que mencionei, não lembro se foi nesse projeto de agora, que eu vivi uma experiência muito linda para a minha vida, a qual eu pretendo jamais esquecer, que foi a minha conversão a Jesus. Eu lembro de cada detalhe, lembro que eu não estava bem, lembro que eu estava com depressão profunda, lembro que eu pretendia me matar,
Lembro que a minha casa, um certo dia, estava repleta de velas acesas, velas de todas as cores, tamanho que era o meu desespero. E isto, uma casa aonde tudo que se possa imaginar de sincretismo religioso, eu tinha dentro dela. Eu tinha espelho em forma de lua, espelho em forma de sol, eu tinha fitas enfim, de todo e qualquer tipo de religião, enfim, de macumba, espiritismo, tudo que se possa imaginar eu tinha. Eu vivia agarrada numa fé que não produzia nada, né? Até uma certa vez eu entrei em um táxi que eu achei interessante, depois que eu me converti a Jesus eu fui entender. E o espelho retrovisor do veículo, aquele interno, né, estava repleto das fitinhas e o painel dele estava repleto de imagens de escultura, denotando ali a fé enorme que ele tinha e que Jesus diz que se for do tamanho do grão de mostarda, ela é capaz de produzir grandes feitos, né? Então ele não precisava ter uma grande fé, ninguém precisa, basta ter fé em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a divindade de Deus, porque ele é Deus. Então, eu na minha residência eu tinha essas coisas. A minha casa era como se fosse um centro de macumba, não é? Era um centro esotérico, era um troço assim terrível. Por exemplo, final de ano, último dia do ano, eu tirava todas as minhas roupas do guarda-roupa, eu lavava e eu passava, eu vestia roupas íntimas nas cores daquilo que eu queria atrair, né? Enfim, era uma bagunça teológica terrível, conforme, infelizmente, o diabo suscita no coração das pessoas, né? Eu vivia capenga, né? E eu vivia dependendo dessas coisas. Eu frequentava centro espírita, centro de espiritismo, centro de macumba. E, infelizmente, eu tive a ideia trágica de levar minha filha junto, né? Que eu nunca deveria ter feito isso. E eu frequentava, né, todo tipo de doutrina, né? Não sei como é que eu não enlouqueci diante de tanta coisa ruim que eu fui absorvendo. E nessas coisas eu trazia situações para dentro da minha casa e, como consequência, eu fui chegando a um limite, né? Fora que, antes da minha chegada àquele imóvel, né, havia uma história ali dentro contada por uma pessoa com práticas reprováveis por Deus, que eu fui saber somente depois que eu saí de lá, né? O que o proprietário fazia, as orgias que ele realizava lá dentro com homens, e as paredes eram todas elas enfeitadas com quadros e fotografias de homens nus. Então eu já entrei em um ambiente satânico, em um ambiente consagrado a Satanás, né? Então eu vivi nessa loucura e um certo dia muito deprimida, eu realmente pretendia me matar. Eu assistindo ao programa do missionário R.R. Soares, ele fez um apelo para que se enviasse uma oferta para o ministério e que se escrevesse uma cartinha para Deus, que ele, no jejum dele, ele apresentaria essa cartinha e contando os problemas de quem escrevesse, né? E eu escrevi, e eu contei muitos dos meus problemas, ou todos. E eu fiz o depósito, encaminhei aquela cartinha, e um mês depois, um pouco mais de um mês depois, a minha vida ficou de pernas para o ar. Foi assim, do modo mais inexplicado. Eu saí da empresa, né? Eu fui demitida da empresa e eu fiquei sem emprego. Então, estava eu ali com um problema muito mais grave, porque eu não tinha renda para pagar o aluguel. Então, eu investi a minha rescisão contratual para montar uma empresa de comunicação e passei a trabalhar
E o único cliente que eu atendi foi o pai de uma moça chamada Rosiméria Lely de Oliveira. Ela encomendou uma mensagem para ele e na hora de pagar ela não quis pagar do jeito que eu falei, que era depositando na minha conta. Eu disse, não, eu quero conhecer você, você é uma pessoa muito especial, gostei muito de você. E eu não querendo papo com ela porque estava muito deprimida, extremamente deprimida. Mas finalmente houve a ocasião, não de encontrá-la, mas de ir à casa dela buscar o dinheiro. E lá chegando, a filha dela me entregou um embrulho, que era um presente que ela estava me dando. Além do envelope com dinheiro, ela me deu um presente, e esse presente era um livro do autor Don Johnson. Como fui falar o nome, esqueci o título do livro, mas era Intimidade com Deus, Viver no Temor do Senhor. Eu guardo até hoje esse livro, porque foi o livro da minha conversão. E na contracapa ela escreveu que Jesus me ama e que ela também me amava. E eu fiquei ali totalmente fora de padrão, né? Questionando como é que uma pessoa poderia me amar se ela não me conhecia. E quem era aquele Jesus que podia me amar se eu não me amava, né? Então assim foi a minha conversão, não é? Deus me deu uma visão, ele me retirando do fundo do poço no qual eu de fato me introduzi depois de ter estado na igreja, de ter levantado o meu braço, de ter aceitado a Jesus. Eu caí fora e fiquei 3 meses fora da igreja e nesse período o diabo tentou contra a minha vida. E o Senhor me mostrou ali que aquela seria a minha última chance. Se eu não segurasse na mão do Senhor, que Ele estava estendendo em meu favor, o diabo ceifaria a minha vida. Eu entendi que era Deus e entendi o que eu tinha que fazer. Né? Conforme o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi até a casa de Ananias na rua direita. Né? Conforme todas as pessoas às quais Jesus fez alguma coisa, algum milagre, ele deu a direção e elas foram e fizeram, e por conta disso elas receberam o que elas precisavam, né? O cego de nascença, Jesus fez lodo com a sua própria saliva e passou nos seus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E ele obedeceu, quando ele voltou vendo. Então, eu também ouvi as instruções do Senhor e voltei para a igreja. E procurei os pastores e disse que eu queria me batizar. Eu não entendia nada daquilo ali, eu não sabia o que eu estava falando. Mas eu então me batizei nas águas. Fui batizada nas águas e várias coisas, enfim, foram acontecendo na minha vida. E foi tudo se tornando novo na minha vida. Né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando, né, do quanto ele gostaria que aquelas pessoas, os colossenses, soubessem as lutas terríveis que ele vinha mantendo por causa dos colossenses, dos laodicenses e por todos quantos ainda não o haviam visto face a face. Ele estava sofrendo espiritualmente, né? Ele estava sofrendo porque ele não estava tendo a oportunidade de mostrar quem ele era, né? O pastor, o apóstolo, o bispo, aleluia, o homem de Deus no qual ele havia se transformado. E as pessoas tinham notícia dele como um perseguidor, como um homem que havia feito mal à igreja. Então ele estava sofrendo, creio eu, pela perspectiva de que aquelas pessoas estivessem fazendo mau juízo dele. Eu fazia mau juízo da igreja, não é? Quando eu recebi o livro e vi aquela frase bonita escrita, hoje eu entendo, mas à época eu pensei, será que ela é um homossexual para estar aqui dizendo que me ama? Né? Porque eu não tinha esse hábito de ouvir as pessoas dizerem que me amavam ou eu dizer para as pessoas. Graças a Deus eu hoje não tenho a menor dificuldade de dizer eu amo você, né? Mas naquela época eu não admitia sequer que alguém me tocasse, né? Eu tinha nojo das pessoas. Então, o apóstolo Paulo sofria, né? E eu também digo mais, as pessoas que oraram por mim, que jejuaram por mim, que tiraram os meus carrapichos, também sofreram por minha causa. Mas sofreram por quê, Sônia?
Sofreram porque quando nós saímos do reino das trevas, do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho de Deus, o reino de Jesus, nós chegamos cheios de demônios, cheios de problemas dos quais nós devemos querer, né? Querer nos livrar. E falo assim porque muitas pessoas estão há 300 anos no Evangelho e tem lá o seu pecadinho de estimação, tem o seu problema de estimação e não abrem mão de ficar com aquilo ali, né? Gente que não aceita um trabalho de libertação, gente que não aceita sujeitar-se à liderança, gente que não aceita mudar de vestes. Como eu já até falei aqui, né, a respeito daquela parábola que o Senhor Jesus conta, das bodas, na parábola das bodas, havia uma roupa apropriada para o ingresso lá no palácio do rei que estava realizando a festa. Ele não fez aquilo ali porque ele não sabia, as roupas não estavam ali casualmente, não, foram colocadas ali com o intuito de que as pessoas vestissem. Mas uma pessoa não vestiu, e por ela não vestir, ela não pôde ficar ali dentro, né? O Salmo 1, eu gosto muito, nos últimos versículos, ele diz que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, né? Ou seja, não adianta a gente ficar na igreja só para ouvir pregação e aquilo não surtir efeito na nossa vida, as nossas vestes não irem se modificando, né? Em Eclesiastes, me parece que é capítulo 9, o rei Salomão diz, o sábio Salomão fala, né? Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. Ou seja, o que Jesus falou, que sede vós santos, como o vosso Pai que está no céu é santo, é isso. A gente cuidar para ser liberto e cuidar para manter a libertação, a fim de que aqueles que estão sobre nós, eles não sofram por nossa causa, como o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Eu gosto muito, vou ler aqui, Hebreus, a carta aos Hebreus para mim também é linda, e no capítulo 13, é muito lindo, ele fala a partir do verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Por isso eu falo tanto da Rosiméria Lely de Oliveira, por isso eu falo do missionário R.R. Soares, por isso eu falo da pastora Elza, do pastor Douglas Alcoba, o esposo dela, por isso eu falo da pastora Valnice Milhomens, porque foi na igreja dela que eu me apresentei, onde eu fui batizada, onde eu fui apacentada, onde a igreja fez coisas grandiosas pela minha vida, ali me ensinando os alicerces espirituais da vida cristã e me mostrando o que é efetivamente a Igreja de Cristo, né? Foi ali que eu vi o que é a igreja, foi a partir dali que eu aprendi a não falar mal da igreja, a não desejar qualquer mal que seja para a Igreja de Cristo, né? Eu me coloco como, enfim, zeladora, né? Até porque nos vários ministérios dos quais eu já participei na igreja, um deles foi esse mesmo, ficar lá na portaria, né? Então, eu que já trabalhei na área de segurança, eu sei dessa questão de se vigiar, dessa questão de se observar, então eu faço isso com respeito às coisas de Deus, eu observo muita pregação, observo mesmo, sabe? Eu sou mais ou menos beriana, né? Os crentes de Bereia, eles ouviam a pregação, mas eles acompanhavam pela Bíblia, não está na Bíblia. E não era apenas, eu creio, não era apenas durante a pregação que eles viam a Bíblia, que eles liam a Bíblia, não. Eles liam também antes, eles estudavam também antes. Sabe, querido, o intuito desse projeto é que nós nos tornemos amigos da Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus falando para nós ainda hoje. Amém? Sejamos imitadores daqueles que nos pregaram o Evangelho, que nos fez estar na presença de Deus. Ah, mas eu sou filho de pastor, eu sou filha de pastor. Não interessa, você deve ter visto o modelo dos seus pais.
Então, imita a fé que eles tiveram e se eles caíram, comece você a trabalhar para que eles voltem para o caminho certo, porque Jesus está voltando e quem estiver fora do caminho vai ficar aqui. Ou seja, nadou e morreu na praia. Amém? Então, aqui ele diz em Hebreus capítulo 13, que eu amo: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Amém? Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Caso você nunca tenha lido, comece a ler a partir do Novo Testamento, mas não negligencie a leitura do Antigo Testamento. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na igreja, eu comecei a partir do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E eu não me arrependo, porque aquilo que para mim parecia algo impossível de compreender, o próprio Deus tratou de me explicar. Quando nós lemos, quando vamos ler a palavra de Deus, devemos antes orar e pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo através da sua palavra, porque a Bíblia não é um livro qualquer, um livro de ficção, um livro, um romance, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Eu espero em Deus que você esteja aprendendo pelo menos alguma coisa com esses estudos que estamos fazendo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que nesta nova jornada, a jornada por mais um capítulo desta carta, tão permeada de amor por um homem que amou tanto a igreja, que ele julgou como nada tudo quanto ele já havia feito na sua vida, tudo que ele já havia tido na sua vida. Por isso, estejamos próximos à igreja, né? Toda a igreja, ou pelo menos a maioria delas, tem escola bíblica, ensina a palavra de Deus. Não fique apenas aqui numa mensagem ou outra, não fique apenas na internet. Vá à igreja, assim como você vai a uma loja, né? Ainda que você possa ir pela internet, né, através da internet, mas você vai fisicamente, que você quer ver a roupa, você quer provar a roupa, vá à igreja, vá ao templo. Amém? Em nome de Jesus, comece a amar a casa de Deus, porque todo templo, não importa o que estão fazendo lá dentro de errado, é a casa de Deus. O que for feito errado na casa de Deus, é ao próprio Deus que as pessoas vão dar conta. Por isso, não fique com preocupação, eu não vou por causa disso, daquilo outro. Não, não perca a sua bênção, que é a bênção de entrar na casa do Senhor. Conforme você está passando agora, né, nesses dias comigo, na leitura da Palavra de Deus, nesse projeto, você está lidando com a Palavra de Deus. Lide também com a casa de Deus. Lide com os louvores ao nosso Deus. Lide com os irmãos em Cristo, que são irmãos. Lá no céu, vamos morar todos juntos. Para que confusão? Se o Senhor Jesus voltar e nos encontrar cheios de confusão, quem estiver em confusão vai ser transtornado e não vai subir. Não queira isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, com alegria eu me junto aos meus irmãos e irmãs, meus queridos amigos e amigas,
para falar com o Senhor nesta data, pedir a tua bênção, pedir a tua proteção e a tua segurança, pedir a tua paz, ó Deus. Pedir que o Senhor, meu Deus, faça um mover em prol de cada pessoa que está diante dessas mensagens, um mover de libertação, um mover de cura, um mover, ó Pai, de salvação. Que não haja, Deus, entre os que estão se sujeitando a esses estudos, quem não aprenda. Que não haja quem não seja abençoado, abençoada. Em nome de Jesus, Pai, guarda a vida dessa pessoa que está diante dessa mensagem agora. Guarda a sua família, guarda, Deus, os seus bens, a sua saúde. Jesus querido, nós estamos nos últimos dias te esperando, que essa pessoa também esteja esperando a sua vinda. Antes, ó Pai, eu quero te pedir, escreva o nome dela no livro da vida, abençoe-a com a salvação, com o perdão dos seus pecados, com a vida eterna que só o Senhor pode dar. E o Senhor deu lá na cruz, com o seu culto a Deus, o nosso Criador. Pai, em nome de Jesus, eu oro por toda a família dessa pessoa, pedindo que o Senhor abençoe a todos e que essa pessoa e toda a sua casa sirvam ao Senhor, sirvam com alegria, sirvam com disposição, conforme o apóstolo Paulo tornou-se um homem cheio de disposição para ensinar, para aprender, para amar e para ser amado. Em nome de Jesus, querido Pai, abençoa-nos nesta data, conceda-nos um dia ainda nesta data produtivo e todos os demais dias de nossas vidas até a vinda do nosso Salvador Jesus. Pai querido, toma nas tuas mãos o nosso país, o Brasil, toma a classe política nas tuas mãos, Pai, as autarquias, os órgãos públicos, as empresas públicas. Toma nas tuas mãos, Pai querido, as empresas privadas, os empresários. Abençoa os brasileiros, meu Deus santo. Retira o povo brasileiro do desespero em que o brasileiro tem se encontrado, a ponto, meu Deus, da própria igreja entrar na vibe do desespero e fazer o que não se deve fazer sendo do Senhor. Abençoa os líderes espirituais dessa nação, Pai. Dá orientação pelo teu Espírito. Não deixa nenhuma ovelha se perder, nem mesmo os líderes, porque eles também são ovelhas, ainda que sejam pastores. Abençoa a igreja do Senhor em toda a face da terra, Pai. Abençoa cada um dos missionários, cada um dos evangelistas, cada um dos pregadores, cada um daqueles que estão louvando, que estão te engrandecendo, cada um daqueles que estão ensinando a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa as famílias que eles representam, os casamentos, o fruto das suas mãos, suas fontes de renda. Abençoa os seus bens, guarda os seus bens, guarda-os todos, ó Pai, debaixo das tuas asas. Abençoa no nome de Jesus as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão diagnosticadas com Covid no mundo inteiro, Pai bendito. Visita as nações, Pai, visita os povos, quebranta os corações, paira o teu Espírito, Pai querido, sobre toda a face da terra, conforme ele estava pairado durante a criação de todas as coisas, Pai. Ó Jesus bendito, perdoa pecados, Pai, quebranta os corações para a salvação. Ajuda os teus filhos e filhas, os teus servos e servas que estão trabalhando para o Senhor. Coloca unção e poder sobre eles, ó Pai, para que eles voltem com seus molhos. Eles voltem ao Deus Santo com alegria no coração de ver pessoas aceitando a Jesus e os demônios se submetendo a eles, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o presidente dessa nação, abençoa todos os líderes mundiais, Pai. Vai repreendendo Satanás, Senhor. Ó Deus, eu sei que tudo está já escrito e pré-definido, mas eu sei que assim como aconteceu com Nínive, planos podem ser modificados por causa do Senhor, da ação do Senhor sobre a vida das pessoas, por preocupação com as pessoas, porque o Senhor tinha preocupação com os ninivitas. Então o Senhor interviu no coração do rei. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as autoridades, toma as polícias nas tuas mãos, Pai, toma os médicos nas tuas mãos, toma em nome de Jesus Cristo as autoridades eclesiásticas. Ah, Pai, repreenda a mentira, repreenda o engano, repreenda o erro, repreenda, Senhor, todo o mal, que haja, Deus, um despertar para o Senhor, que haja um mover santo em prol do conhecimento bíblico, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, cubra-nos com o sangue do teu Filho Jesus e conceda-nos a tua paz e a graça do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém, meu querido, minha querida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha muita felicidade ouvindo a palavra de Deus. Amém? Não rechace a palavra de Deus e nada daquilo que refira-se ao Senhor, porque Ele te criou e Ele deseja o teu bem. E Ele sabe como te fornecer o bem que você precisa. Amém? Medite no Salmo 37, versículo 5. Fique na paz. Tchau, tchau.